Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Fé, na nossa congregação na Zona Leste. É com muita alegria que eu estou aqui por mais uma terça-feira a fim de darmos continuidade ao nosso trabalho, ao nosso serviço de adoração e louvor ao nosso Deus, a Jesus Cristo, né? E também para estar aí, de alguma maneira, auxiliando os irmãos nas suas devoções particulares e familiares, né? Expondo a palavra de Deus para os irmãos. Eu agradeço a presença de você neste vídeo que está nos acompanhando agora, que o irmão possa ser edificado, que a sua família possa ser abençoada com este conteúdo que está sendo preparado. Então nós vamos estar orando agora para darmos início então ao nosso serviço de adoração a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, é com muita alegria que estamos aqui por mais essa terça-feira, a fim, Senhor, de te adorar, ó Pai, de te louvar, bendizer o teu santo nome, porque o Senhor é santo. O Senhor, ó Pai, é digno de honra e digno de glória. Muito obrigado, Pai, porque no meio desta situação, desta pandemia, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sustentado o seu povo, o Senhor tem mantido o seu povo, apesar das muitas dificuldades que estamos vivendo. Muito obrigado porque nós temos a certeza de que o Senhor está cuidando de nós, ó Pai, de que nada está fugindo ou irá fugir do seu controle. Senhor, o Senhor não tem sido surpreendido em nada do que está acontecendo. Senhor, o Senhor não está se assustando, não está sendo pego desprevenido em nenhuma dessas situações que têm surgido. Apenas nós, porque nós somos seres finitos, nós somos limitados, carentes, ó Pai, da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia, Pai. Então que os nossos corações, ó Pai, possam estar, ó Pai, Senhor, confiantes, ó Pai, em Ti, que é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Peço pela vida de cada um que está nos acompanhando aqui, que o Senhor venha abençoar os meus irmãos da congregação, abençoar os meus irmãos da minha igreja e também outros que possam estar assistindo, Pai, este culto, que estão cultuando junto conosco. Que o Senhor abençoe a vida de cada um e venha suprir de acordo, ó Pai, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, com a Tua sabedoria, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com esse hino muito conhecido, Sou Feliz com Jesus. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e afague com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, o meu Salvador, foi pago de um modo total. Valeu-me o Senhor, ó que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus.
Queridos irmãos, vamos dar então continuidade ao nosso culto, agora através da exposição da Palavra de Deus. Estarei começando hoje com os irmãos uma exposição no livro de Colossenses. Então, nas próximas semanas aí, se Deus permitir, eu estarei me esforçando para conseguir transmitir a mensagem de Colossenses para os irmãos, parágrafo por parágrafo, verso por verso. Então, a exposição de hoje eu vou fazer um pouco parecido como eu fiz com o livro de Esther, onde eu fiz uma mensagem baseada na mensagem do livro todo, né? Esther é uma narrativa histórica, né, muito diferente dessa carta de Colossenses. Então eu também vou estar me esforçando para isso, para que nessa mensagem eu consiga dar um panorama do livro de Colossenses. Então agora no início vai ser algo um pouco mais educativo, né, do que profético, algo mais realmente com algumas informações. Vou tentar não ser tão técnico, vou me esforçar para isso, para que os irmãos consigam pelo menos compreender o propósito do livro, o pano de fundo, o contexto, a dificuldade ali que a igreja estava passando, para que então os textos posteriores possam estar fazendo sentido, né, e para que os irmãos possam estar compreendendo a mensagem de uma maneira mais correta, da maneira correta, né, dentro do seu contexto. Então, primeiro nós precisamos entender qual que foi o gênero literário aqui utilizado pelo apóstolo Paulo. A começar que ele é o autor desta carta. Essa é uma das cartas da prisão, famosas cartas da prisão, assim como Filipenses e Efésios. Colossenses foi escrito então nesse contexto onde Paulo estava preso em Roma por volta do ano 60. Então, o fundador dessa igreja, que é Epáfras, ele tem contato com Paulo, ele acaba sendo um companheiro de prisão de Paulo. Ele convive então com Paulo e ele informa como a igreja que ele tinha plantado, porque não foi Paulo quem plantou a igreja em Colossos, como essa igreja estava sofrendo por conta de ensinamentos bem distorcidos de alguns mestres que estavam surgindo ali na igreja. Então a igreja de Colossenses, assim como o nome da carta implica, é uma igreja que fica em Colossos, uma região ali da Ásia Menor, perto de Laodiceia, né, ali naquela região do que seria hoje a Turquia. Então essa cidade estava localizada, então era uma cidade composta de pessoas de etnias e crenças das mais diversas possíveis. Então essa igreja surge então numa cidade muito pagã, mas também com influência judaica, né? A cidade também possuía muitos judeus da diáspora, que chama, né? Muitos judeus que acabaram ali se refugiando naquela região e que ainda mantinham
alguma das suas crenças no judaísmo, mas também tinha muitas pessoas de uma religião pagã e também tinham muitas pessoas ligadas à filosofia grega. Então era uma cidade com um sincretismo religioso, ou seja, uma mistura de crenças muito grandes. Então, a partir do momento que uma igreja é plantada ali, que o evangelho é semeado, são esses tipos de pessoas que têm essa cosmovisão, com diversas crenças misturadas em sua mente, elas são confrontadas com o evangelho, elas se convertem, porém, elas não estão imunes à tentação de misturar um pouco da sua fé anterior em várias coisas com o evangelho. Então esses mestres, eles surgem nesse contexto, buscando então integrar, fazer o que nós chamamos de um integracionismo, né? Com o legalismo judaico, com o filosofismo, a gente chama de filosofismo, era uma mistura da filosofia grega, da filosofia romana, com uma mistura também do paganismo greco-romano. Então esse é o contexto onde surge. Surgem alguns mestres, surgem ali naquela igreja, uma igreja recém-plantada, né? Uma igreja que não tinha muitos anos de história, mas surgem então esses mestres tentando misturar crenças que não são de acordo com o evangelho. E essas crenças, elas atacavam algo muito forte, algo muito central dentro do evangelho, dentro da teologia de Paulo, que era em relação à supremacia e à suficiência de Cristo. A carta de Colossenses, ela é especificamente sobre a supremacia de Cristo e sobre a suficiência de Cristo. Então o nome dessa série, né, desses sermões que eu estarei pregando para os irmãos a partir de hoje, nas próximas semanas, o nome dessa série é A Supremacia de Cristo, Sofismas e as Nossas Imperfeições. A supremacia de Cristo, sofismas e as nossas imperfeições. Sobre a supremacia de Cristo estarei falando tudo que o apóstolo Paulo transmite a respeito do quanto Jesus Cristo é Deus, Criador e controlador do universo, né? Sobre a sua suficiência, sobre a grandeza da sua obra. Os sofismas são os erros doutrinários, são os erros, a mistura das filosofias com o legalismo judaico, com o paganismo, né? Que são misturados e tentam então encantar a igreja de Colossenses a abandonar a crença na supremacia e na suficiência de Cristo. É isso que eu quero dizer com os sofismas. E as nossas imperfeições são os nossos próprios pecados, que o apóstolo Paulo, no capítulo 3 e no capítulo 4, busca então, baseada na doutrina da nossa união com Cristo, busca então ali nos motivar a abandonar, a nos despojar do velho homem, a renovar a nossa mente e a nos revestirmos do novo homem e mudarmos a nossa vida, baseada, impulsionada, motivada pela supremacia de Cristo e pela sua suficiência. Então, essa situação da igreja, é essa situação onde surge, então, a mensagem de Colossenses. É o apóstolo Paulo tentando ali ajudar a igreja a recuperar, né, a se aprumar na sã doutrina após estar sofrendo esses ataques desses mestres humanistas, né? Esses mestres humanistas. E a ideia central da mensagem de Colossenses e a ideia central dessa série de sermões também é passar para os irmãos que a supremacia de Cristo e a suficiência da sua obra destroem falsos ensinos e transformam as nossas vidas. Eu vou repetir. A supremacia de Cristo e a suficiência de sua obra destroem falsos ensinos e transformam as nossas vidas. Por meio do Cristo Supremo, esses sofismas são destruídos e as nossas vidas são transformadas. E nessa carta de Colossenses, nós temos 3 temas centrais dentro dela. Uma carta curta, eu gostaria de estar lendo toda ela, mas esse formato de internet, de YouTube, não ajuda muito, né, nisso. Mas quando os irmãos puderem, por favor, leiam a carta de Colossenses inteira, são 4 capítulos,
em menos de 20 minutos, no máximo meia hora. Se você tiver uma leitura um pouco mais lenta, você vai conseguir completar essa leitura. Mas os temas centrais dessa carta são a pessoa e a obra de Cristo. A pessoa e a obra de Cristo, quem Jesus é, né? As advertências acerca das heresias e das falsas doutrinas. A advertência dessa mistura de várias filosofias e legalismos e heresias. E a nossa união com Cristo e as implicações disso para a nossa vida. Então, esses são os temas centrais: a obra de Cristo, a advertência acerca desses falsos ensinos e a nossa união com Cristo. Então, meus irmãos, Paulo inicia nos primeiros versículos, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Nós damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por nós, quando oramos por vós. Então, Paulo inicia a sua carta desejando paz, desejando graça, né, e encorajando os colossenses a permanecerem na sã doutrina. Não era uma igreja que estava completamente perdida, nós vamos ver isso no primeiro ponto. Era uma igreja que estava frutificando no Evangelho, é uma igreja que estava se expandindo, que estava vivendo a fé em Cristo, mas infelizmente estava sofrendo com esses ataques em seu meio. Né? Os falsos mestres estavam ali já cometendo, né, alguns pecados contra essa igreja e prejudicando ela. Então, antes de eu começar com os pontos, eu vou estar orando para nós continuarmos então nessa exposição. Senhor, meu Deus, meu eterno Pai, tenha misericórdia de mim e me ajuda, Senhor, a ser fiel à Tua palavra e ajudar os meus irmãos a compreenderem através desta mensagem, através dessa série que se inicia, do quanto, ó Pai, o Teu Filho Jesus é supremo e o quanto Ele é suficiente para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, sê comigo e que as minhas dificuldades, os meus pecados, não sejam um empecilho para que os meus irmãos aprendam mais de Ti e da Sua palavra e que eles possam ter as suas vidas transformadas, ó Pai, por meio do Teu Santo Espírito, ó Pai, que fala conosco através da Tua palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. A ideia central, mais uma vez, é que a supremacia de Cristo, e a suficiência de sua obra destroem falsos ensinos e transformam as nossas vidas. E o primeiro ponto que eu queria destacar com os irmãos, que começa aqui no capítulo 1, que vai do versículo 3 até o versículo 14, é que a nossa vida cristã deve progredir, pois Cristo é supremo e é suficiente. Nesse momento aqui, no primeiro capítulo, Paulo ele agradece a Deus pelo empenho dos colossenses no Evangelho e ele ora para que eles permaneçam, para que eles frutifiquem, para que eles vivam de acordo com a mensagem do Evangelho, pois Cristo ele é supremo e suficiente. O tema da supremacia e da suficiência de Cristo é o argumento principal e que dá apoio a todos os outros argumentos. Então esse momento de gratidão de Paulo, esse momento em que ele ora e pede para que os colossenses permaneçam na sã doutrina, permaneçam vivendo no Evangelho, é baseado então no argumento de que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então, nesse primeiro ponto, eu queria destacar esse versículo 13 e 14 do primeiro capítulo, que diz que Deus nos libertou do império das trevas. Ou seja, esse progresso do Evangelho, essa vida cristã que se desenvolve, essa vida cristã que amadurece ali entre os colossenses, é algo que acontece por conta de uma realidade, de que Deus libertou os colossenses do império das trevas e transportou eles para o reino do Filho do seu amor. Então, todo aquele que é verdadeiramente salvo, ele deve progredir na sua caminhada cristã. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar com os irmãos dessa mensagem é que a nossa vida cristã deve progredir, pois Cristo é supremo e é suficiente.
não foi brincadeira o que aconteceu naquela cruz. Não foi brincadeira. Deus não nos deu uma segunda chance. Deus nos deu a Cristo. Deus, ele nos salvou da ira dele mesmo, dos nossos pecados. E essa obra redentora feita naquela cruz, onde Cristo, ele nos substitui, onde Cristo, ele derrama o seu próprio sangue, ele derrama a sua vida na morte, para que, através do seu sacrifício, através da sua vida e da sua morte e da sua ressurreição, nós pudéssemos então ser transformados, sermos redimidos para viver uma novidade de vida. E Paulo diz em 1 Coríntios, aquele que está em Cristo, a nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então os colossenses estavam progredindo. Eles estavam frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, como diz o versículo 10, porque eles foram libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, que é Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a nossa vida cristã, ela deve progredir, pois Cristo é supremo e é suficiente. Cristo é supremo e suficiente. E o segundo ponto, meus irmãos, que eu queria destacar nessa carta, que vai do versículo 15 do capítulo 1 até o versículo 5 do capítulo 2, é que há salvação e restauração, pois Cristo é supremo e é suficiente. Há salvação e há restauração, pois Cristo é supremo e suficiente. Ou seja, esses mestres que estavam trazendo esses sofismas para a igreja, esses enganos para a igreja, através da mistura desse legalismo judaico com o paganismo e com essas filosofias seculares e humanistas, eles estavam tentando arrumar outros meios de salvação, outros meios de se manterem salvos, outras formas de redenção e de restauração. Estavam adicionando ou até mesmo mudando completamente a maneira como deve se acreditar que alguém pode ser salvo e redimido por Deus. Então, nessa sessão que vai do versículo 15 até o versículo 5 do capítulo 2, nós aprendemos a respeito da obra suficiente de Cristo. E para esse ponto eu quero fazer uma leitura um pouco maior. Então nós vamos ler agora do versículo 15 até o versículo 23. Versículo 15, quem? Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele, Jesus, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Por isso que eu digo nesse ponto que é a salvação e restauração, ou seja, todo esse caos que o pecado gerou na criação, no universo, está sendo restaurado e será restaurado de uma vez por todas, por meio de Cristo, por meio da sua obra redentora. Já está sendo restaurado e será restaurado de maneira cabal na nossa dispensação futura, no milênio e no estado eterno. Quer sobre a terra, quer nos céus, ou seja, todas as coisas. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, ou seja, os colossenses que eram pecadores, que não criam em Cristo, não tinham a salvação.
Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, daqui a algumas pregações nós vamos trabalhar todos esses textos de uma maneira mais detalhada, né? Como eu disse no início, essa pregação ela é mais panorâmica, para dar uma visão geral, né, da epístola para os irmãos. Mas nesse ponto da obra de Cristo, nós vemos o quanto a obra de Cristo foi suficiente, o quanto ele, através da sua morte, ele aplacou a ira de Deus. Ou seja, o pecado que entrou na humanidade e os pecados que são cometidos dia após dia fazem com que o ser humano acumule para si mesmo e acumule sobre toda a criação ira de Deus, a justiça, castigo. Porque o nosso Deus, que é muito amoroso e misericordioso, ele é também justo, santo, e odeia o pecado, e odeia também os pecadores. E ele manda e mandará pecadores para o inferno. E também a criação sofre, geme e aguarda para ser restaurada e ser redimida do cativeiro da corrupção, como diz Romanos 8. Todavia, através da carne de Cristo, ou seja, através do seu sacrifício, através dele ter recebido a ira de Deus naquela cruz, ele conseguiu reconciliar por meio dele todas as coisas, quer sobre os céus, quer sobre a terra, e trouxe e aproximou pecadores para Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele faz com que o ser humano possa ter perdão em Cristo Jesus. Ele é o próprio perdão. Ele é o sacrifício. Ele recebe o nosso castigo. Então, essa obra, ela é completa, ela é suficiente. Quando Cristo morreu naquela cruz e falou, está consumado, ele quis dizer isso, que tudo o que precisava ser feito, foi feito. E não há nada mais que nós possamos fazer. Não há nada mais que precisa ser feito. Agora o que está acontecendo é a restauração, é a redenção da humanidade. Então Deus está agora salvando pessoas em Cristo Jesus e preparando esse mundo caído para receber, então, a restauração completa e a instauração do seu reino eterno, novos céus e nova terra, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque as primeiras coisas foram passadas. Então, nós podemos confiar que há salvação e restauração, pois Cristo é supremo e é suficiente, meus irmãos. Foi muito grande aquilo que foi feito naquela cruz. E nós precisamos crer e confiar nisso. E crer que Cristo é tudo o que nós precisamos. Que o nosso maior problema era o problema que nós tínhamos com Deus. Porque nós éramos o quê? Éramos inimigos. Mas Deus nos aproxima por meio de Cristo Jesus, dele mesmo. Então há salvação e restauração, pois Cristo é supremo. E o terceiro ponto, meus irmãos, que eu queria destacar nessa carta, é que legalismos, misticismos e vãs filosofias são inúteis, pois Cristo é supremo e suficiente. Legalismos, misticismos e vãs filosofias são inúteis, pois Cristo é supremo e suficiente. E eu queria ler esse texto agora com os irmãos, que fala a respeito a partir do versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças.
Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Percebam então, meus irmãos, que tudo aquilo que se apresenta para nós como uma maneira de pensar, como uma maneira de agir, como uma maneira de viver, tudo que é apresentado que não é Cristo deve ser rejeitado. Tudo que nos é apresentado como um caminho de redenção, um caminho de melhoria de vida, tudo que nos é apresentado como uma proposta de uma vida melhor, que não é Cristo, deve ser rejeitado. E por que deve ser rejeitado? Porque Cristo é supremo e é suficiente. Então, o legalismo que é combatido nessa carta, ou seja, coisas que eu preciso fazer para adquirir a salvação, ou coisas que eu preciso fazer para me manter salvo. Ou seja, através da soma de obras, eu tenho pecados, mas eu vou adicionando boas obras para que o meu saldo fique positivo e eu consiga ser salvo ou me manter salvo. Não, isso não existe. Porque a salvação é pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça e a justificação é pela fé somente. Então qualquer tipo de legalismo, e o legalismo aqui era o que esses mestres tentavam impor: a guarda de dias, a observância de festas judaicas, a observância da própria circuncisão novamente, tentando retroceder na história da redenção, trazendo coisas da antiga aliança para a nova aliança. E a versão da nossa época para isso são o quê? É a performance. Eu vou ser feliz, eu vou ficar tranquilo, eu vou ficar em paz em relação à minha salvação, porque eu olho os meus méritos, eu olho o quanto eu trabalho na igreja, eu olho o quanto eu faço devocional, eu olho o quanto eu falo de Jesus, eu olho o quanto eu faço bem e eu vejo que o saldo está positivo, então eu estou em paz. Meus irmãos, você tem que ir para a igreja, você tem que fazer devocional, você tem que falar de Jesus, você tem que fazer o bem, você tem que ser honesto, sim. Mas isso nunca, jamais fará com que você seja salvo ou se mantenha salvo. Porque nós somos como um imundo. E os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nós somos totalmente, na nossa natureza, depravados. E a nossa dívida é muito grande. E não existe nada que a gente consiga fazer. Se somos salvos, se podemos desfrutar de um relacionamento com Deus, é por meio da pessoa de Cristo. É porque Jesus Cristo salva, é porque Ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados e Ele nos libertou do império das trevas e nos transformou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos paz e reconciliação. E porque nós somos salvos, nós desejamos a Deus. Porque nós somos salvos e temos o nosso coração transformado, é que nós desejamos ir para a igreja, nós desejamos nos encontrar com Deus através da leitura da sua palavra e através da oração. Nós falamos de Cristo. Nós buscamos fazer o bem não para ser salvo, mas porque nós fomos salvos. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou te ame menos. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E também os misticismos, a busca pelo oculto, a busca por experiências, a busca em se encontrar naquilo que não é, mas naquilo que parece que está oculto. Como, por exemplo, horóscopos e essas coisas por aí. Tem crente que acredita nessas coisas. Ou as filosofias.
as muitas linhas psicoterapeutas que surgem, que na verdade não são ciência. Desculpa, talvez alguém possa se ofender com isso, mas tudo que nós precisamos está em Cristo. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Então Paulo ele combate esse integracionismo, ou seja, essa maneira de misturar o evangelho. Porque perceba que esses mestres não eram mestres ateus. Esses mestres não estavam querendo ensinar assim, olha, deixa Cristo de lado, não crê mais em Jesus. Não, creia em Cristo, mas creia nisso aqui também que eu estou te falando. Eles tentavam misturar o evangelho, as doutrinas cristãs, com essas filosofias humanistas e seculares. E por que Paulo fala que a gente pode rejeitar essas vãs filosofias? Porque Cristo é supremo e porque Cristo é suficiente. É por isso, meus irmãos. Legalismos, misticismos e vãs filosofias são inúteis. Por que são inúteis? Porque elas não são bem feitas? Porque elas não têm lógica? Porque elas não são bonitas? Não. Porque Cristo é supremo e suficiente. Cristo é tudo que nós precisamos. E o quarto e último ponto, meus irmãos, que é dessa seção mais prática da carta. Capítulo 1 e 2 tem prática também, mas ele trata mais a respeito das ideias, mais a respeito das doutrinas, mais a respeito da doutrina da divindade de Cristo, de como ele é supremo e de como a sua obra é suficiente. E no 3 e 4, então, ele começa a exortar a igreja a viver uma vida, tanto a sua vida, tanto como indivíduos como igreja, de uma maneira santa, como povo eleito de Deus. Então o quarto ponto, meus irmãos, é que a nossa vida pessoal em comunidade deve ser transformada. A nossa vida pessoal e em comunidade deve ser transformada. Por quê? Pois Cristo é supremo e suficiente. Esse é o argumento, eu sempre concluo assim, pois Cristo é supremo e suficiente. Por isso que ele pode falar no versículo 3 sobre a nossa união com Cristo e que a gente pode abandonar as nossas imoralidades, a gente pode abandonar a nossa idolatria, a nossa vã maneira de viver, e a gente pode perdoar uns aos outros e aconselhar uns aos outros e vivermos de uma maneira como igreja que agrade ao Senhor. Por quê? Porque nós somos bons? Porque nós temos capacidade? Porque nós temos pensamentos positivos que nos inspiram a sermos pessoas melhores? Não. Nós podemos ter as nossas vidas transformadas. Nós vamos ter as nossas vidas transformadas. Pois Cristo é supremo e é suficiente. A nossa vida pessoal e em comunidade deve ser transformada, pois Cristo é supremo e é suficiente, meus irmãos. E o que eu queria ler com os irmãos são os primeiros versículos do capítulo 3, onde ele fala: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós estamos em Cristo. Essa é a doutrina da nossa união com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros. Crente não pode ser mentiroso. Crente não pode falar besteira.
uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, a renovação da mente. Você abandona essas práticas, tem a sua mente transformada pelo Evangelho. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, ou seja, um conhecimento segundo Cristo. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, agora vem o revestir, né? Você abandona a velha prática, você tem a sua mente transformada pelo Evangelho e agora você se reveste de uma nova vida. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E nessa última parte da carta, então, ele exorta para que nós, como indivíduos, abandonemos a nossa vida pecaminosa, nós tenhamos a nossa mente renovada pelo pleno conhecimento de Cristo e venhamos a nos revestir como povo eleito de Deus. E isso muda a nossa vida em comunidade, isso muda também a nossa vida em família, também há exortações em relação aos deveres da família, sobre a esposa ser submissa ao próprio marido, e o marido amar a esposa e não tratar ela com amargura, sobre o filho ser obediente a Deus, pois fazê-lo isso é grato diante do Senhor, sobre os pais não irritar os vossos filhos, e sobre as relações de trabalho também, as relações entre o Senhor e o seu funcionário, sobre como os funcionários também devem se portar, ou seja, nós veremos isso nos seus ricos detalhes nas próximas exposições. Mas, em resumo, essa última parte da carta nos ensina que a nossa vida pessoal e a nossa vida em comunidade, ela deve ser transformada. Por quê? Pois Cristo é supremo e suficiente. Eu adoro falar isso. Cristo é supremo e suficiente, meus irmãos. Despojar, renovar e revestir. Abandonar velhas práticas, abandonar a maneira mundana de pensar, ter a mente transformada pelo conhecimento de Cristo e nos revestirmos então como povo eleito de Deus e buscarmos ter uma vida que agrade ao Senhor, uma vida como indivíduos, como igreja, como família, como funcionários, como patrões, como um povo santo de Deus, meus irmãos. E lembrando a nossa ideia central, a supremacia de Cristo e a suficiência de sua obra destroem falsos ensinos e transformam a nossa vida. E só relembrando os 4 pontos, meus irmãos, a nossa vida cristã deve progredir porque Cristo é suficiente e supremo. Há salvação e restauração, pois Cristo é supremo e é suficiente. Legalismos, misticismos e vãs filosofias são inúteis, pois Cristo é supremo e suficiente. E por último, a nossa vida pessoal em comunidade deve ser transformada, pois Cristo é supremo e suficiente, meus irmãos. Nós podemos progredir a nossa caminhada cristã, nós termos certeza e viver essa nossa salvação, e podemos rejeitar esses falsos ensinos e termos as nossas vidas transformadas. Por quê? Repita comigo aí na sua casa, pois Cristo é supremo e suficiente para nós. Nós damos lugar, meus irmãos, a filosofias humanistas e heresias quando a nossa fé na suficiente obra de Cristo começa a ser minada. Quando a gente começa a distanciar os nossos olhos da cruz e de tudo aquilo que a salvação de Cristo significa sobre as nossas vidas, é que nós começamos a dar ouvidos ao mundo e a essas vãs filosofias que aparecem por aí.
quando a nossa fé na obra suficiente de Cristo começa a ser minada, é que o nosso coração começa a se inclinar para falsos ensinos e para vãs filosofias. Nossa união com Cristo é a resposta para todos os nossos problemas. Essas muitas dificuldades que nós passamos, as crises dos nossos corações, as nossas crises do nosso dia a dia, as consequências que sofremos dos nossos próprios pecados e também dos pecados de outras pessoas contra nós, as consequências que nós sofremos por conta dos pecados de governantes, por conta de governos, por conta da situação política, social do nosso país ou do mundo. Qual que é a resposta que deve ser dada? Será que virá de um legalismo? Será que virá de um filosofismo? Será que virá de um misticismo? Será que virá da mistura disso tudo? Será, agora falando nos nossos termos, será que a resposta virá de ideologias políticas? Será que a resposta virá de modelos econômicos e sociais? Será que virá através de linhas psicoterapeutas? Será que virá através de remédios que se criam para que eles venham a curar a nossa alma? Pois se acredita que o coração seja um subproduto da mente, mas não é. Meus irmãos, a resposta para todas as nossas dores é Cristo. E nós nos mantemos seguros no meio do caos da humanidade, porque nós estamos em Cristo. Cristo é a resposta, porque Ele é supremo e Ele é suficiente. Então, as muitas crises, e elas são reais, crises dentro dos nossos corações, dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, crises na sociedade, no país, no mundo, elas são reais. Mas o que pode te manter seguro? O que pode te manter em paz no meio de toda essa guerra, dentro de você mesmo e a guerra que está lá fora? É se você está unido em Cristo ou não. Se você está escondido em Cristo ou não, se você está protegido pela obra de Cristo Jesus, se você é justificado pela fé em Cristo somente. Se a graça de Cristo não te cobre, nada mais irá te proteger ou satisfazer o seu coração. Por meio de Cristo, nós não somente adquirimos a salvação, mas nós também vivemos e desenvolvemos a nossa salvação. Nós não podemos fazer nada para adquirir nem para nos manter salvos. Tudo isso é por meio de Cristo. Por quê? Porque Ele é supremo e é suficiente. Meus irmãos, Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Absolutamente tudo. Amém? Então essa foi a nossa primeira mensagem, onde eu tratei de maneira panorâmica e nós, permitindo no Senhor, se esse Cristo supremo e suficiente não voltar, não nos resgatar para si, nós iniciaremos então no primeiro parágrafo dessa epístola. Que Deus abençoe a sua vida e que Cristo seja tudo para você, porque de fato Ele é tudo que você precisa. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, eu te glorifico, Deus. Eu exalto o teu santo nome, Senhor, e eu declaro que o Senhor é santo, porque o Senhor se revela, Pai, um Deus justo e amoroso através do teu Filho Jesus. Não poupastes ao teu próprio Filho, Pai, e o entregaste naquela cruz, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E, Senhor, nós fomos, ó Pai, libertos do império das trevas, ó Pai, e transportados para o teu reino, ó Pai. Mas mesmo assim, Pai, mesmo nós sendo salvos, mesmo o teu Espírito habitando em nós, a presença do pecado, Pai, ainda nos afeta e nos torna suscetíveis a estarmos, ó Pai, dando ouvido a outros ensinos que não o ensino de Cristo. A darmos ouvidos a outras soluções do que a solução que é Cristo.
a buscarmos outros alívios que não o alívio que Cristo dá. Deus, nos ajude. Senhor, apruma o nosso coração. Nos restaura, nos renova, Pai, para que nós possamos viver uma vida de fidelidade ao Senhor e termos as nossas vidas transformadas, ó Pai, porque Cristo é supremo e suficiente, Pai. Que esta mensagem e as próximas, ó Pai, dessa série, Pai, venha, Senhor, a nos encorajar, ó Pai, a permanecermos nesse evangelho que declara, Pai, que Cristo é supremo e suficiente nas nossas vidas, ó Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.